Bom, doutor Aurinei Brito, um dos mais renomados advogados do Brasil. Tudo bem, doutor? Tudo bem, querido. Como que surgiu esse interesse de defender a população? Certo, isso faz parte da nossa profissão, né? Eu sou advogado criminalista há 12 anos, tenho pesquisas acadêmicas, alguns livros publicados sobre o direito penal, né? E esse tema hoje particularmente é um tema que tem levantado muita polêmica na nossa sociedade, né? O combate à criminalidade, hoje muito se tem falado sobre o combate à corrupção, né? E o equilíbrio disso entre a busca pela justiça, pela punição e a proteção das garantias constitucionais previstas na Constituição é um tema que tem gerado muitos problemas para a gente que atua na área, né? A própria advocacia criminal hoje se vê ameaçada porque nós temos um sistema punitivo, né, que está muito inflacionado e muito solicitado pela sociedade. E de outro lado nós temos que buscar esse equilíbrio na relação. Então é algo que a gente precisa realmente conversar. E o senhor é um defensor dos direitos humanos, né? Que a população, hoje em dia, a maioria da população é contra os direitos humanos. E o senhor é defensor da causa. Na verdade, a questão humanitária, ela não está prevista só na nossa legislação. Ela não está prevista só na Constituição Federal, como alguns dizem. Ela tem previsão em documentos internacionais de direitos humanos. Então, é preciso que isso seja reconhecido e é preciso que se tire de uma vez por todas o preconceito e, na verdade, se elimine a ignorância da afirmação de que direitos humanos vai proteger bandido. Os direitos humanos, eles não existem para proteger criminosos, como muitos pensam. Os direitos humanos, eles são ferramentas de proteção de toda a sociedade, né? Foram conquistados durante muitos anos de história. Nós vivemos sistemas punitivos onde não havia limite nenhum no Estado para alcançar essa punição. O réu era realmente objeto do Estado, e aí nós tínhamos aquelas fases de enforcamento em praça pública, a guilhotina, a mutilação, a crucificação. Então, esses sistemas do passado, eles serviram para que nós enxergássemos a pessoa como um ser que precisa ser protegido. Então é por isso que existe, é por isso que a história dos direitos humanos nos narram dessa forma. É que há realmente uma distorção no conceito, né? Toda vez que nós entramos para falar assim, vamos com calma na punição, porque trata-se de um ser humano, as pessoas que estão de fora querendo sangue e punição a qualquer custo, criar leis achando que criminalizando aquela conduta ela vai deixar de existir, aumentar as penas dos crimes já existentes, achando que aquilo ali vai assustar a pessoa, é uma ilusão. Então, eu acredito que o próprio legislativo sabe que isso não resolve o problema, mas é que a população quer tanto isso como resposta que aquela acaba sendo uma opção do parlamentar para atrair a atenção do povo que vai o reeleger. Então, de certo modo, isso já está identificado na própria doutrina da criminologia, do direito penal, que os nossos parlamentares deixaram de fazer algo que realmente é eficaz para a sociedade para fazer algo que parece ser eficaz simplesmente para atender a população. É óbvio que a gente não pode generalizar. Existem muitos que estão dedicados ao estudo, que estão bem assessorados cientificamente para encontrar uma solução precisa para a nossa sociedade. Tá, o senhor defende o estrupador, o senhor defende o cara que matou um pai de família. Como que a sociedade te enxerga? Hoje o advogado criminalista, ele está sendo confundido com o seu cliente. Isso é muito grave, porque ir para o banco dos réus não é uma exclusividade de um estuprador, não é exclusividade de um homicida, não é exclusividade de uma pessoa que rouba. Qualquer de nós estamos sujeitos a sentar no banco dos réus. Hoje, essa questão da busca pela punição e da criminalização das pessoas está tão intensa que muitos inocentes estão indo para o banco dos réus. Então, o que acontece é que a sociedade hoje, por conta dessa espetacularização do crime, por conta dessa exposição excessiva nas mídias e nas redes sociais,
a pessoa que está ali assistindo acaba manifestando a sua opinião sobre aquele fato e acaba, de certo modo, antecipando um julgamento. Então, se o jornal diz ali que uma pessoa está sendo acusada de ter estuprado alguém, eu já me manifesto na minha rede social dizendo que ele é um estuprador e que ele merece ser estuprado como fez com a sua vítima. Então, ninguém quer falar sobre a pena que está prevista no Código Penal. As pessoas querem mais, as pessoas querem sofrimento, as pessoas não querem justiça, as pessoas querem vingança. Então, é esse entendimento que precisa ser mudado. E o nosso papel como advogado aqui não é buscar a injustiça. O nosso papel como advogado não é buscar a impunidade. Nosso papel como advogado é manter o equilíbrio na relação entre o Estado e o réu, para que não haja nenhum abuso, para que não haja nenhuma arbitrariedade. Se isso acontecesse de uma forma razoável, tornaria até desnecessário o nosso trabalho, mas a gente sabe que é preciso sim, como a própria Constituição Federal diz, o advogado é essencial nessa situação. É preciso que se mude esse sentimento de confundir o advogado com o seu cliente, porque só saberá, na verdade, a importância de ter um advogado criminalista quando você precisar um para si. Então é sempre bom que a gente respeite esse sistema para que ele não se volte contra nós. O senhor, como uma grande referência, né, o senhor tem um nome a zelar, como que o senhor vê o direito hoje no Brasil? Olha, essa é uma pergunta importante pelo seguinte: a construção do direito ela passa por alguns fatores. Tem a parte legislativa e tem a parte da construção jurisprudencial. Isso precisa ser analisado com muito cuidado, porque, como já falei, a produção legislativa do Brasil ela tem sido movida a alguns telejornais, tem sido movida às redes sociais, tem sido movida por essa onda informacional. A gente sabe que a nossa sociedade hoje mudou, a sociedade está diferente. A população é mais participativa com relação a isso. Há um telejornal, depois nós estamos interagindo nas nossas redes sociais e pode parecer que não, mas isso interfere muito na produção legislativa, porque o parlamentar que está ali interessado não em resolver o problema, mas em se promover socialmente, ele vai pegar aquela conversa da mídia e da rede social como um discurso que ele precisa repetir lá no parlamento. Então ele vai pegar aquilo ali como uma mercadoria, o discurso vira uma mercadoria e ele transforma aquilo ali em lei. Para a sociedade leiga, parece que ele está resolvendo um problema, como por exemplo o problema da corrupção. Muito está sendo dito hoje que querem incluir a corrupção como na lei de crimes hediondos, e isso é praticamente uma piada, porque sob o ponto de vista científico nada vai mudar incluindo a corrupção na lei de crimes hediondos, é simplesmente uma alteração legislativa. Então essa construção hoje está sendo ameaçada, está ameaçada. Ela precisa seguir um rigor científico de produção. E qual a importância do senhor ter ido até o exterior? Lá no exterior, eu tive a oportunidade de palestrar na Universidade de Lisboa e na Corte Europeia de Direitos Humanos em Estrasburgo, na França. Muita gente pergunta, e essa é realmente uma curiosidade: Aurinei, por que você foi falar lá na Europa sobre direitos humanos? É que hoje, como eu falei, essa questão do judiciário ter que atender um anseio popular num julgamento é muito grave, é muito perigoso, porque você precisa julgar para o processo. E o próprio Supremo Tribunal Federal tem dado algumas decisões de relativização de direitos fundamentais por conta desse momento social que pede punição a todo custo. E isso é muito perigoso para a gente. Então, quando eu vi que a Corte Máxima do nosso país estava entrando também nessa linha, eu me preocupei, então fui buscar pesquisas e fui convidado para palestrar lá fora. Lá, o sistema de direitos humanos é tão forte que serve até para os terroristas. Aqui no Brasil nós não temos ainda esse problema. Nós temos sim algo que se equipara, que é a criminalidade organizada, especialmente o tráfico de drogas, e muita gente diz: esse traficante aqui é uma pessoa que não tem jeito, a gente precisa matá-lo. Será que matá-lo resolve o problema? E a gente já sabe, historicamente, matar não resolve, para o futuro não resolve, para o presente não resolve. Então a gente precisa dar um outro olhar.
precisa dar um outro olhar para isso, que é um olhar de respeito à pessoa, que talvez com respeito, com carinho, isso se resolva e a gente consiga diminuir esse índice de criminalidade. O Datena é um grande comunicador, ele está na televisão, hoje apresentando um programa na Rede Bandeirantes. Ele é um grande defensor do público, da população, e na maioria de suas matérias, de suas reportagens, ele faz grandes entrevistas e, ao mesmo tempo, ele é a favor da população e não ao bandido, ao cara que assaltou. Isso atrapalha no trabalho dos senhores? Atrapalha e atrapalha muito. Isso faz parte daquele processo de criminalização que eu falei, da construção legislativa, faz parte do processo de criminalização, da interferência no judiciário. Então, a participação, a parcela que a mídia tem nessa problemática é muito grande, porque são empresas, são comunicadores, mas são empresas que precisam do seu público, precisam da sua audiência. Mas o que não pode é o comunicador prestar um desserviço à sociedade. É preciso que a criminalidade seja tratada de forma científica. Por isso que eu tenho dito que hoje o combate à criminalidade, o discurso contra a criminalidade não pode ser simplesmente para pessoas comuns. É preciso que juristas estejam participando desses debates, porque a criminologia, a vitimologia, a vitimodogmática são ciências do combate à criminalidade. E poucos dos que falam na TV, nas redes sociais, são cientistas dessa área. Então, jornais como este, que simplesmente provocam a população, que fomentam essa vingança, despertam na gente. E eu falo na gente porque às vezes eu me pego em situação como esta, desejando que uma pessoa seja punida com mais rigor, porque realmente tem provocado problemas sociais graves, como por exemplo a corrupção. É inadmissível que pessoas ricas, poderosas, ainda queiram, por ganância, explorar a sociedade, fazer e causar mais sofrimento nas pessoas. Mas eu não posso também querer que essa pessoa simplesmente morra, ou seja enforcada em praça pública, ou seja queimada numa fogueira. Esse tipo de jornalismo faz com que a gente volte no tempo e cultive sentimentos de vingança que são parte dos primórdios da nossa sociedade. Eu tenho um texto no meu site chamado Cavernas Sociais, Intolerância e Politicagem na Internet. Eu falo sobre um caso de uma moça do Guarujá que foi espancada até a morte depois de ter tido a sua imagem exibida numa rede social. E aí, quando a polícia, o Estado divulgou aquela imagem, a população reconheceu aquela pessoa como uma pessoa que estava participando de rituais de magia negra com crianças e adolescentes e pegaram aquela mulher. E aí a cena de um rapaz tirando ela, arrastando pelos cabelos até a rua, e depois a população espancou aquela mulher até a morte e ao final descobriram que não era ela. Então, depois de uma foto, até mesmo na internet, já compartilhada, aquele crime já se alastrou. E aí aquela famosa frase de que caiu na rede fica irreversível, né? Doutor Aurinei, qual a importância do advogado na manutenção desse equilíbrio? Certo, sem defesa nada disso funciona. Então, como a própria Constituição diz, o advogado é essencial à administração da justiça. Então é preciso que todos reconheçam que esse papel é fundamental e o advogado precisa estar ciente disso no exercício da sua atividade. Então é preciso que nós estejamos sempre atentos a essas violações, é preciso que nós tenhamos coragem, humildade, paciência no exercício dessa nossa profissão, porque realmente está ameaçada dentro desse contexto, mas com força, com união, nós vamos avançando e estabelecendo ainda mais respeito para a nossa profissão. O senhor acha que a advocacia está sendo ameaçada? Isso é uma certeza dentro desse processo, né? Dentro desse contexto todo que nós temos colocado. A busca incessante pela punição tem gerado relativização, inclusive, do direito de defesa. As pessoas não querem nem que o advogado exerça a sua função. Então é preciso que as nossas prerrogativas da advocacia estejam protegidas. Inclusive, algo que nós precisamos comemorar muito agora é que ontem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou, por 45 votos a 3,
2 o projeto de lei que criminaliza a violação de prerrogativas. Então, o advogado está sendo impedido de acessar os autos do processo para exercer a sua defesa, ou o advogado está sendo impedido de ver seu cliente, ou às vezes, como nós já conversamos, o advogado sendo confundido com o seu cliente acaba indo preso junto com o seu cliente. Isso tem acontecido por todo o país. É importante que isso fique registrado, porque hoje um abuso, uma arbitrariedade de algemar um advogado junto com o seu cliente pode levar à perda da função pública depois de aprovado esse projeto. Então muita gente está se sentindo ameaçado. Então os advogados vão se tornar intocáveis. Não. A gente só quer respeito para a nossa profissão, respeito para a sociedade, porque esse respeito é o equilíbrio entre a justiça e o cidadão. E a advocacia está só para proteger isso. Qual o recado que o senhor deixa agora para os jovens que estão iniciando essa carreira de advogado? Então, aos jovens advogados de todo o país que estão enveredando pela advocacia criminal, é preciso ter coragem, é preciso ter paciência e humildade. Vocês vão encontrar autoridades que vão respeitá-los como autoridades que vocês são, mas vocês vão encontrar também autoridades que se exoneraram de um sistema constitucional e querem mostrar um serviço a pessoas que pensam como eles e acabam esquecendo desse equilíbrio, acabam esquecendo que vivem sob a égide de um Estado democrático de direito e acabam se perdendo no exercício da função e perdendo a chance de fazer justiça. Bom, e eu termino a nossa entrevista por aqui com o nosso convidado, Dr. Aurinei Brito, atual vice-presidente da OAB do Amapá. Muito obrigado, Dr. Aurinei. Eu agradeço, querido. Foi um prazer enorme. Seja muito bem-vindo aqui em São Paulo. E agora eu gostaria que o senhor deixasse o site. O meu site é www.aurineibrito.com.br. E aí tem também o contato do Facebook, de todas as redes sociais. Eu queria deixar também um abraço a todos os meus amigos e amigas advogados lá da Amapá. Valeu, galera.